Forte abraço para todos que nos assistem. Vocês estão bem? Eu espero que todos estejam bem, na graça, na paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, porque as pessoas caçam um meio para acusar um pregador, um apóstolo, um pastor, um missionário, enfim, certo que uma grande parte caíram na corrupção, mas uma coisa eu digo para vocês, não pode julgar um livro pela capa. Vamos entrar no assunto logo. A CPI do INSS, ou seja, Instituto Nacional do Seguro Social. Alguns comentários falando sobre o envolvimento da Sônia Maria de Oliveira, irmã do apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Segundo as informações que a irmã do apóstolo Valdemiro Santiago se envolveu nesse desvio de dinheiro do INSS, né? A Sônia Maria de Oliveira. Segundo, ela está envolvida num desvio de 202 milhões de reais. Só que eu quero dizer para você aqui o seguinte, que, gente, a questão da irmã do Valdemiro ter se envolvido nesse problema do INSS, isso, para mim, não prejudica a pessoa do Valdemiro. Por quê? Uma coisa, gente, é a gente julgar o Valdemiro, porque a Bíblia não proíbe julgar. A Bíblia, lá em João, no capítulo 7, versículo 24, se não me foge a memória, a Bíblia diz que nós temos que julgar por reta justiça. Então nós devemos julgar. Quando Jesus disse, não julguei para não ser julgado, ele está falando no sentido de você não saber o acontecimento, julgar para condenar. Mas você julgar para orientar, para ajudar alguém, não é pecado. João 7, 24, se não me foge a memória. Julgar por reta justiça. Uma coisa é o Valdemiro retorcer Bíblia, retorcer a palavra de Deus. Isso aí é outro caso. Outra coisa é a irmã dele se envolver nesse desvio, né, do INSS, um desvio de 202 milhões, né? Então isso não tem nada a ver. Até porque, irmãos, escute bem, vamos puxar para a Bíblia. Não é porque é irmão que tem o mesmo caráter, não. Não estou defendendo aqui Valdemiro. Estou falando no sentido da irmã dele ter cometido esse ato. Por quê? A Bíblia fala de Abel e de Caim. Caim matou Abel. Abel era um jovem de caráter, inspirado por Deus, usado por Deus. Caim, muito mal, né? Usado pelo diabo. Então não vamos misturar as coisas. Porque irmão é o mesmo caráter. Não. Aí vem, né? Tantos irmãos como Esaú e o seu irmão, é engraçado, né? A gente vê que as pessoas, elas julgam uma pessoa por causa do caráter do irmão, né? Ou seja, já pensou se fosse julgar Abel por Caim? Eu não vou nem falar sobre Jacó e Esaú, porque apesar da promessa ser para Jacó, não tinha um caráter muito bom também, né? Aí vem Davi, que era um rapaz de caráter,
os irmãos dele perseguiam ele, mau caráter. Aí vem José, que foi escravo do Egito, vendido pelos irmãos. Os irmãos mau caráter, José um bom caráter, um rapaz de bem. Aí vem, quem mais? Vamos lá. Aí vem Jesus e os irmãos. Talvez você não sabe da história dos irmãos de Jesus, né? Jesus, o próprio Deus encarnado, os irmãos armavam cilada para o próprio Jesus, para Jesus mostrar o que ele podia, o que ele sabia fazer. Aí vem antes, bem antes, o rei Josias. Gente, na minha visão bíblica, Josias foi o melhor rei de Israel depois de Davi. Josias foi o melhor rei de Israel depois do rei Davi. Você sabe qual era a atitude do pai de Josias? Um homem que sacrificava aos demônios. Sacrificou até os próprios filhos. E Josias começou a reinar com 8 anos, 6 ou 8 anos, e era um grande rapaz. Então, o que eu quero falar aqui, meus irmãos, não é para defender ninguém. A gente não pode julgar um irmão pelo outro. Retorce Bíblia na pregação? Retorce. Anula o sacrifício de Cristo, mesmo falando de Cristo? Anula. Traz os ensinamentos judaicos para dentro da igreja. Enche a igreja de simbologia que Jesus abominou, né? Ele faz isso. Mas não quer dizer que ele está envolvido, junto com a irmã, nesse desvio de 202 milhões do INSS. Nada a ver. Né? Nada a ver. Agora, eu, como líder de uma instituição, eu tenho que o quê? Orientar as ovelhas que estão ali sendo cuidado ou cuidada por mim. Ou seja, no caso dele, ele tem que orientar, né, aqueles que estão com ele. Segundo outras informações, que tem um bispo lá também que é envolvido. Se envolveu, né, assinou um papel lá sem querer, parece que não leu, e se envolveu. Só que não deve, isso é um caso que a gente não sabe. Né? Então nós temos que entender, irmãos, que a gente não deve julgar uma pessoa por outra, mesmo sendo do mesmo sangue. Né? Se você olhar a personalidade de Jesus para a personalidade dos irmãos dele, era 200% diferente. Ixi, 200 nada, 1000% diferente. Jesus era Deus. E os irmãos de Jesus diziam, Senhor, vai lá na festa dos tabernáculos, mostra o que você sabe fazer, mostra milagre que você sabe fazer, ganha dinheiro naquilo que você sabe fazer. Se você estuda a Bíblia, você vai saber disso. Que os irmãos de Jesus incentivavam ele a usar o poder para sobressair, para se dar bem financeiramente. Então, irmãos, é complicado. Tudo bem ter muito escândalo por aí, muitas coisas mesmo. Muitas coisas. Mas é aquele negócio. A gente não tem prova. A Bíblia não condena, não proíbe eu julgar. Se eu tiver prova e seja para ajudar alguém, se alguém comete um ato que eu estou vendo que não bate com a sã doutrina, eu tenho o direito de dizer assim, ó, você está errado, você está errada, porque isso a Bíblia, Jesus, Deus não aprova. Essa é a verdade. Mas, como já tem muito falatório aí deles, né, aí qualquer coisinha já é motivo de sujar a imagem, às vezes, de uma pessoa que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Essa é a verdade. Agora, que virou uma bagunça. Gente, virou uma bagunça as igrejas,
que se diz ser a casa de Deus, virou uma bagunça. E aí não está o problema. Muitas pessoas não vão congregar nos dias de hoje porque dizem assim, não, aqui eu estou melhor. Eu estou na minha casa, eu amo minha família, eu ajudo minha família, eu colaboro com minha família, com meu colega de trabalho, eu faço o que a Bíblia manda. Você sabia que tem pessoas que não vai na igreja nenhuma, faz mais a vontade de Deus do que muitas pessoas que vivem dentro da igreja o tempo todo? Então, gente, tem muitas coisas que a gente sabe dessas igrejas. Mas a gente não está aqui para entrar em detalhe. Eu estou aqui para dizer, porque até mesmo as pessoas me perguntam. Ah, ele está envolvido? Não, gente, isso não existe. Quer dizer, a gente não sabe. A gente está comentando que, segundo as informações que eu fui apurar, a Sônia Maria de Oliveira, irmã dele, do apóstolo Valdemiro, teve um envolvimento com desvio de 202 milhões do INSS. Né? Ou seja, esse caso aí dos aposentados. Só que é o seguinte, nem todo mundo é igual. Existem homens de Deus que passam até fome, passam até necessidade para levar um evangelho puro e santo para a sociedade. Que Deus abençoe, que Deus ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.